Olá, hoje eu vim aqui fazer uma live na casa do Eduardo porque tá tendo uma obra lá em cima do meu escritório, no andar de cima da minha casa, e essa hora, 11 horas da manhã, ia ser uma bateção, vocês não iam conseguir escutar nada. Então eu vim pra cá, mudança de cenário, espero que vocês gostem. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu fui descobrir muitos anos depois. Eu sempre gostei de fazer pilates, né? E o pilates ele sempre trabalhou muito a força dos músculos interiores e tudo. Então eu já tinha uma noção do que eram esses músculos interiores, mas como eu sou a pessoa mega preguiçosa para exercício, como vocês sabem, vocês que me acompanham há muito tempo, hoje em dia eu tenho tentado voltar um pouquinho, pelo menos para a saúde. Mas como eu sou essa pessoa, eu parei. Então, depois dos meus 2 partos das crianças, Luca tá com 12, a Isabela com 9, eu não prestei muita atenção, não fiz muita coisa para voltar. Eu até vou contar aqui para vocês que no pós-parto do Luca, eu usei aquela cinta, sabe, para segurar a barriga. E eu achei, bom, eu era muito nova, eu voltei super rápido, depois de 40 dias eu já tava usando minha calça jeans, sabe? Mas o parto da Isabela, eu demorei muito mais, eu não usei cinta, porque alguém me falou, não é bom usar cinta, na época alguma médica me falou, não usa cinta, porque a cinta ela fica fazendo você esquecer de segurar a sua barriga, e faz o trabalho por você e você vai perder a musculatura. Vou até perguntar pra Gi sobre isso. Mas pós-parto da Isabela, eu relaxei. Então, depois de muitos anos, que foi, sei lá, 2 anos atrás, eu conheci a Gi aqui através do Instagram, vi que ela tinha curso online, vi que ela dava várias aulas, e ela resgatava a barriga do pré-parto, a barriga mais chapada, mais fechada, aquela cintura mais fininha. Então, eu quero muito conversar com ela, porque você que tem filhos muito grandes também pode resgatar sim a sua barriga, e não é só por estética. Na verdade, eu quero muito que a Gi fale, eu tô aqui falando, mas ela vai falar porque isso traz uma saúde, principalmente para nós mulheres, para nossa velhice também, a gente não ter perda, quando a gente ri, a gente tosse, sabe? Perda urinária, enfim, evita infecção e tudo isso. Então, para você que também já teve filho há muitos anos, essa live vai ser super importante para você. Gi, vamos ver se ela já tá aqui. Já tá aqui. Ela já vai falar, que eu já tô falando tudo, né? Oi, Gi! Oi! Bom dia! Nossa, bom dia. Enviei, já entrei. Não sabia que era tão rápido. É muito rápido. Você chama, eu já aceito. Tudo bom, Você Gi? vê? Deixa eu pôr um filtro aqui, Ah, mas você menina. tá linda. Não, eu vim viajar, esqueci máscara. Tá tudo Loucura. ótimo. E eu que tô maquiada em plena 11 da manhã, já passei até uma sombrinha marrom aqui. Gi, eu estava aqui apresentando, estava falando, porque essa live com certeza não é só para a mulher que acabou de ter bebê, muito pelo contrário, porque eu fui muito beneficiada pelos exercícios, mesmo muitos anos do pós-parto, né? Tinha um pouco de diástase, mas eu sinto que as pessoas não falam sobre esse assunto, não identificam a diástase, muitas vezes não sabem nem o que é. Então, eu queria primeiro te agradecer por esse carinho de estar aqui abrindo todo o seu conhecimento para a gente e perguntar como foi que você começou a ficar tão específica no assunto de diástase, Gi? Bom, Cá, eu estudo essa área de exercícios na gravidez e pós há muitos anos já, tá? São mais de 20 anos atendendo, estudando, mestrado, muitas aulas em pós-graduação. Então, essa área de recuperação do corpo da mulher sempre me chamou muita atenção. E as minhas alunas gestantes não tinham todas essas alterações. Então, isso me intrigava mais ainda,
porque eu via que eu tinha um trabalho com uma coerência e muitos cuidados que as pessoas desconhecem. Então, por exemplo, você até falou do Pilates, né? Eu vejo técnicas do Pilates muito boas, mas vejo algumas que, inclusive, aumentam o risco de ter a diástase, colocar a barriga para o lado, para baixo. Então, eu sempre fui muito cautelosa nesse processo de cuidado da gestante. Tá. E aí, eu comecei a perceber que as mulheres que não tinham esses cuidados tinham a diástase e junto com a diástase tinha uma série de alterações corporais. Postura errada, períneo fraco, uma fraqueza abdominal que não está só a barriga até reta, né? Até o seu caso mesmo, você tinha um pouquinho e a sua barriga sempre foi chapada, né? É uma barriga reta, bonita. Não, perto do que a gente vê, as sequelas para você foram mínimas. Então, existe algo por trás também da diástase, sabe? Que são essas alterações. E aí eu comecei a me aprofundar nisso. O que exatamente do corpo tinha alterado, como fazer esse processo de recuperação. Claro, a diástase é realmente o ponto central. Mas hoje eu falo muito que a mulher precisa reorganizar o seu corpo. Então, é um conceito até mais amplo do que só a diástase, sabe? Sim. E aí a gente vai lapidando, né? Então, eu comecei assim, estudando muito e aplicando com as minhas alunas, até criar o produto online, né? O meu programa online. Hoje, e a diástase, ela só existe no pós-parto? Diástase, deixa eu só... Bom, conta você o que é a diástase e se é sempre pós-parto ou se a gente já pode começar desde sempre a ter consciência, a trabalhar esses músculos antes do parto, antes da gravidez, durante a gravidez e pós. Eu previno a diástase na gravidez. Mesmo que a mulher se prepare antes, que hoje eu falo muito dessa preparação para a gravidez, né? Estou lançando inclusive um programa que a gente está dando o nome aí, Pronta para Engravidar, que é de preparação física para a gravidez. Mas o ponto central mesmo é a gravidez. Então, é na gravidez que eu contenho essa diástase, que eu controlo as alterações do corpo. Agora, o grande problema é que a mulher vai descobrir isso depois. Sim. Né? Então, aí tem que correr atrás. Então, eu falo que quanto antes ela se organizar e prevenir, ela não tem que correr atrás. A gente vai só recuperar o corpo, mas sem aquele estresse emocional, de autoestima, que a gente sabe que muitas mulheres têm essa alteração, né? Sim, porque ganha o peso, né, com o parto, ganha aquela barriga. Eu lembro assim, eu amei meus partos, eu amei a amamentação, mas a gravidez para mim foi aquela coisa assim, gente, eu tenho sabe, a roupa nenhuma entrava, nada ficava bom, eu ficava muito enjoada. Então eu falo, eu poderia pular essa fase. Realmente mexe muito com a autoestima, né? Então, o pós-parto você tem o bebê, que claro que é uma delícia, e a amamentação que muita gente consegue curtir, mas você tem aquela barriga que ainda não voltou, mas não tem mais bebê lá, e aí muito, muito pior, que demora aquele peso todo que você ganhou. Tem gente que, como eu, na gravidez da Isabela, na amamentação, que ganhou peso, inclusive na amamentação que eu ganhei. Então, realmente, isso mexe muito com a gente, né? A gente acha que nunca mais vai voltar ao normal. É por aí mesmo, acha que nunca mais vai voltar ao normal. E você comentou, eu peguei o começo da live, comentou a diferença da primeira para a segunda gravidez. Isso não tem relação com o uso da cinta, tá? Mas tem com aquilo que eu chamo de memória muscular da primeira gravidez.
você pode ver que é super comum as mulheres falarem: ah, na segunda gravidez a barriga fica maior, na segunda gravidez a barriga fica mais baixa, na segunda gravidez meu umbigo estourou, foi para frente, né? Então, isso tem a ver com a falta de recuperação da primeira gravidez. Ah, E a tá. gente acha que é só entrar na calça, que é só voltar a roupa, que só relativamente a barriga estar reta que ela está recuperada. E na Não, verdade, não. existe uma força interna que é perdida. E Tá. como a gente volta para a academia, volta para os exercícios, dieta e não recupera a força interna, lá na segunda gravidez, essa barriga ela traz toda essa memória. Tá. Então, inclusive, alguém perguntou aqui se tem como recuperar mesmo depois na segunda gravidez. Não, dá para recuperar na segunda gravidez? Dá Na sim. terceira, na quarta também? Dá, não tem problema. Eu pego mulheres com. Ah, tem um caso lindo, 3 gestações e a última gemelar. Então, você imagina Nossa. uma, duas, 3 memórias e ainda a gente tem um up de uma gemelar. E hoje ela tá com a barriga reta, super bonita. E, inclusive, com uma barriga que ela nunca teve. Olha. Então, com os exercícios certos é possível sim, mas aí a gente tem que entender o que aconteceu aqui, ó. Isso aqui é a diástase. É Que a é a separação para descolou um músculo do outro, é isso? Isso, a gente tem um músculo conectado por um tecido conjuntivo. Na Tá. gravidez, ele já abre naturalmente, só que em 60% das mulheres, alguns estudos trazem quase 70%, quer dizer, 6 a 7 mulheres a cada 10 tem Tá. a diástase que não volta. E Quando ela pode termina a gestação, fica um espacinho. fica por causa dessa fraqueza e desorganização do corpo. Então, essa diástase ela pode ser na parte baixa, na parte alta, ela pode ser bem compridinha e mais fechada, ela pode ser muito aberta e bem localizada nessa região do umbigo. E aí a Tá. gente vai tendo os tipos de barriga. Barriga ventral, barriga aqui embaixo, que é bem comum na pochete, aquela que parece uma bolsinha da cesárea também. São Tá. diástases nessa parte baixa. Eu Tá ia te vendo? perguntar isso. A cesárea, ela induz a piorar uma diástase ou não tem nada a ver? É bem semelhante, tá? Só Tá. que tem um estudo que está mostrando que segunda gravidez com cesárea tende a ter mais fraquezas. E aí Tá. eu até justifico com o seguinte: a gente já tem uma segunda gravidez essa memória, e na segunda gravidez com uma cesárea, como você secciona de novo o músculo, ele fica mais fraco ainda. Mas eu Entendi. costumo dizer o seguinte: independente de parto normal, eu tenho um nível alto de mulheres com parto normal e que tem a diástase. Os Então, meus dois foram normais e eu tive. Pouca, se mas eu tive. teve, né? Então, eu acho que essa preocupação de parto, ela não deve ser a primeira. E Tá? sim você manter um corpo preparado para o parto, um músculo forte para não ter a diástase. E a maior consciência que a gente tem que ter é de recuperar depois, independente do parto. Eu Tá. preciso recuperar o meu corpo, sabe? Tá. Escreveram aqui que se homem pode ter, e aí eu pergunto, é por um ganho de peso? Pode ser possível também criança ter, ou mulheres que nunca engravidaram ter diástase, Gi? É possível sim. Homens com aquela barriga de cerveja, bebida, né, que cria uma gordura interna. O Ah, ganho de peso excessivo da mulher ou do homem aumenta o risco de diástase, que seria como uma gravidez. A barriga aumenta muito, esses músculos não suportam essa gordura também. Gordura também pesa, né? E entendi. também expande o abdômen, Tá, empurrando esses músculos para fora. tá. E cada vez mais, como a diástase está se tornando mais conhecida, eu tenho mães perguntando, né, sobre a diástase na criança, porque algumas identificam hérnia,
A hérnia está associada à diástase. E às vezes é uma malformação, uma fragilidade da criança, então pode ser. Porém, a criança não tem como fazer exercício, é mais difícil, né? Então, aí quem cuida mesmo é um fisioterapeuta, um médico, pediatra que tem um conhecimento nessa área, tá? É raro, Tá. mas Hoje seria esses profissionais. eu tenho uma listinha no meu banheiro que foi inclusive por causa de que eu postei essa listinha em algum dia aqui que tem assim um dia bom. Então, é lembrar de me espreguiçar todos os dias, lembrar de fazer um exercício, lembrar de tomar água, lembrar de cuidar dos meus filhos, enfim, algumas coisas que eu acho que quando eu faço no meu dia, que são simples, né? Mas o dia fica mais completo. E aí tem lá, fazer os exercícios de diástase. E aí todo mundo, Carol, o que é isso? O que é isso? E aí a minha sogra, que tem o Eduardo de 40 anos, tem um outro filho de 43 e um outro de 37, 38. Tem 3 filhos. Ela olhou e falou, o que é isso? Aí eu falei, Rê, é um exercício que faz com o períneo, você usa toda essa força interna para manter e isso faz você ganhar muito mais segurança, ajuda a lombar, porque eu senti muita diferença na minha lombar, eu tive muita dor de lombar. Eu falo desde o momento que eu engravidei do Luca até eu fazer o exercício de diástase, eu tive dor na lombar. E só melhorou quando a barriga começou a melhorar e aí foi dando força para a lombar. E aí minha sogra falou assim: eu tenho certeza, minha mãe fazia esse negócio, ela nunca me contou. E ela falou, nossa, eu preciso fazer porque eu vou me ajudar a não ter infecção urinária, a perda de urina, né? Fala um pouquinho disso, até para as pessoas mais velhas também que estão assistindo entenderem que elas também vão ter muitos ganhos se elas fizerem esses exercícios. Sim, Carol, esse ponto é muito importante, tá? A gente sempre liga a diástase, a volta da barriga, a uma questão estética. Só que a diástase é muito mais ampla do que isso. Eu falo que ela traz problemas que mesmo com toda a tecnologia, estudos, conhecimentos dos médicos, parece que isso acaba sendo ignorado. Então, eu tenho muitas queixas assim. O mais comum é dor nas costas e escape de xixi. Mas olha, o que isso tem de relação? Tem toda, porque vou pegar aqui um caso só para entenderem, tá? Essa aqui é uma das minhas alunas, um dos casos mais assim, tops, olha, porque ela é muito bonita, muito sensual, né? Então, essa era a barriga dela, tá? Mas essa barriga é pós-parto? 2 anos pós-gravidez. Então, não é pós-parto. E ela teve uma piora com exercícios errados. Ela entrava em tudo quanto é projeto, fitness, subir escada, tratamentos. E a barriga dela foi piorando, tá? Então, olha só. Se a gente vai falar dos exercícios. Tem muita gente perguntando. Fica mais um pouquinho que a Gi vai passar os exercícios. Já vou falar algumas coisas aqui. Então, olha só. Quando essa barriga tá assim, você concorda que não tem nada que segure os órgãos aqui dentro? Porque uma das funções do abdominal é ele conter os órgãos. Aí o problema de uma obesidade que causa diástase ou de uma pessoa, uma mulher no pós-gravidez. Então, todos os órgãos vêm para baixo, tá? Então, imagina essa mulher em exercício, então pegando o filho no colo, ela força lá para a coluna. Naturalmente a gente faz isso. Agora imagina com músculo fraco. Então você começa a comprimir inervação. Não tem nada que sustente aqui embaixo, por isso o trabalho do períneo, porque a gente tem uma inclinação pélvica. Então se a gente fizer só a báscula, né, mexer o quadril para frente e para trás, a gente vai perceber que o músculo do períneo, ele é ativado ou não, conforme o meu movimento pélvico. Então, quando essa mulher tem essa barriga fraca e aberta a esse ponto, tudo na pelve reposicionado. Então, os escapes de xixi e dores nas costas são os mais comuns. Mas o que eu recebo de queixa das seguidoras e depois das alunas que vão me relatando? Eu tinha muitos gases, meu intestino não funcionava.
Eu comia e tinha uma sensação sempre desconfortável. Eu Olha, tinha refluxo. E aí a gente pergunta, né? Mas você foi no nutricionista? Fui. Fiz várias dietas e nada melhorou. Ah, eu fui no médico, fiz exame e não tem nada. Então, aí quando a gente estuda essa parte interna, né, de fisiologia mesmo do corpo, a gente começa a entender que esses músculos abdominais, eles têm uma função importante no funcionamento dos órgãos. E perfeito. quando eles saem do lugar, esses órgãos reposicionam, é como se emperrasse uma máquina, passa a não ter o funcionamento adequado. Entendi. Então, eu falo que é muito mais amplo o processo de recuperação da força abdominal e da diástase. Com Por isso que eu certeza. já falo bastante em reorganizar e recuperar o seu corpo. E Tá. não só a questão da diástase para um fim estético, sabe? Sim. Você mesma relatou, eu tinha dor lombar e só a hora que eu comecei a fazer os exercícios, mesmo não sendo tão disciplinada, Não, né, gente, eu não Carol? sou muito disciplinada com questão de exercício físico, acho que eu sou a pior. E às vezes Hoje, eu mas mandava mensagem, Carol, você fez? não, Ai, eu ficava com medo, eu falava, ai, gente do céu, ela vai me perguntar se eu fiz, eu não vou poder mentir, porque eu odeio mentir. Eu vou falar o quê? Eu não fiz. Hoje, e você sabe que, vou até subir aqui um pouquinho, essa coisa da gravidez, né? A gente vai ganhando esse peso e vai fazendo assim, certo? isso, A coluna, deixa eu puxar aqui a blusa, a coluna vai envergando, parece, né? Que a gente vai ficando assim, torta. E é bem nesse isso, ponto da coluna que comecei a ter dor. Aí, isso. quando o Luca nasceu, eu comecei eu não sei por que eu sempre preferi pegar do braço esquerdo. E aí, o que eu fazia? Eu fazia assim. Eu me Perfeito. importava, encaixava ele aqui no meu quadril e pegava ele. Bom, virou uma dor horrível desse lado aqui. Uhum. E aí, quando eu comecei, aí depois veio outra gravidez, comecei a fazer, fiz as mesmas coisas. A dor até quando estava segurando as crianças não doía, doía quando soltava, né? E aí, quando eu fui fazendo o exercício e aquela barriga, sempre ficava aquela barriguinha maior aqui, eu sentia um buraco aqui no meio Isso. do umbigo e eu sentia que eu não tinha mais isso aqui. Então Cintura, isso, eu ficava reta. reta. E aí eu senti, quando a gente foi fazendo o exercício, a gente foi diminuindo essa cintura, porque ele foi voltando para o lugar. Não é isso? Isso mesmo. Ó, se a gente pegar aqui, aí você vai entender. Quando isso aqui abre, eu aumento o espaço aqui, né? Eu perco cintura, que essa é Pois é. uma queixa muito comum. Então, olha aqui a Olha a diferença, diferença. ó, É tá? Então, enorme. quando isso abre, as costelas mudam de lugar, que isso foi uma coisa que eu vi e a gente comentou bastante, né? Você Sim. falava, minhas costelas ficaram mais abertas, aí eu te mostrei, por isso que a cintura tá mais reta. E a parte baixa aqui, porque a sua era pequenininha, bem nessa região aqui, era um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, a parte do quadril também muda, que é uma outra queixa comum. Meu quadril não voltou. Não volta porque esses músculos internos, eles estão fracos. Então, não tem o que puxe os ossos para o lugar. Então, a gente aumenta o quadril, aumenta a cintura, porque as costelas estão abertas e os músculos abertos também. Então, por isso que um dos exercícios que a gente usa é a ativação. Deixa eu ver se eu consigo aqui descer um pouquinho. Vamos fazer para elas verem? Gente, ó, só para lembrar, a Gi oferece o curso online, então você pode ver todo o programa de todas as aulas, aula por aula. Qual que é a plataforma, onde que as pessoas acham, Gi? O mais fácil aqui, eu acho que é ir no meu link E no da seu bio. perfil, que deve Porque estar lá por eu aqui, tenho. ó.
Eu perfil tenho da gente. gestante e tenho mães. Mas qualquer dúvida me chama no direct, que Tá. aí a gente explica também. Eu posso receber fotos, que às vezes a pessoa entendendo fica melhor, né? E para a pessoa saber se ela realmente tem a diástase, porque eu lembro assim que eu prendia a minha barriga, fazia ela ficar durinha e colocava a mão assim no meio do umbigo. E eu sentia um buraco aqui, ó. Não tem Isso, mais. isso. Mas Não, eu né, sentia um Cá? buraco. E Preciso te aí eu ver de queria. novo, tá vendo? Hã? Preciso te ver de novo, tá Pois vendo? Você vai é, me mandar a foto do teste, que agora eu vou quero te ver mandar. essa fechada. Vou te mandar. Hoje, mas elas podem fazer isso, tentar colocar o dedo Pode. e ver se afunda? Podem. Quando elas vão lá para o link da minha bio, e elas vão fazer um cadastro deixando o e-mail, eu já mando esse e-book do teste. Ah, tá ótimo. Porque aí ela já sabe o que é diástase, porque muitos Entendi. chegam realmente sem conhecer, então eu mando isso de presente. E Tá, para gestantes, eu mando uma série de vídeos, uma palestra minha de 3 vídeos, tá. explicando a diástase na gravidez. Porque eu também Perfeito. acho que é importante ela É, entender isso. sim. Agora, Cá, tudo que eu estou explicando aqui, tá? Independente de ter a diástase ou não, se a barriga não voltou, ela já precisa desses exercícios especializados. É essa consciência que eu estou querendo mudar na cabeça das mulheres. Porque Sim. se ela percebe que não voltou, às vezes vai fazer o teste e não consegue sentir, não tem problema. Não voltou a barriga, tem alguma coisa fora. Que nem a sua barriga era chapada, mas você falava, a minha barriga não voltou. É, Então, quem olhasse para você ia falar, tá louca, imagina uma barriga linda dessa, né? Mas você conhece o seu corpo e você sabe o ponto que não sim. recuperou, você sabe o que você não tinha, né? Exato. Tá, de Hoje, mas repente. de qualquer maneira, eu acho assim, é saudável para todo mundo. Tem diástase, não tem. Pós-parto, não pós-parto. Idoso. Gente, é saúde É para a saúde. vida. Não é uma questão de estética. É isso que eu queria deixar claro, que todo mundo Isso. quer ter a barriga chapada, mas com certeza a barriga chapada é fruto de você ter essa consciência, fazer os exercícios, se Exato. alimentar bem, fazer algum outro tipo também de aeróbico, sei lá. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. O É que um eu tô conjunto. falando aqui é que, assim, tem muita mulher. Eu tenho amigas que tiveram semana passada, não estão grávidas, não têm filho e tiveram infecção urinária. Eu falo, claro que tem que ver médico, tem um monte de outras questões que dão infecção urinária, mas assim, todo mundo, tem infecção urinária, já toma um remédio e acabou, entendeu? E não é Sem assim. investigar. Se você conseguir também ter força toda essa parte do períneo, já é uma barreira ali a mais, entendeu? Opa, com certeza, porque esses músculos eles fazem toda a contenção da parte pélvica. Então tem casos de queda de útero, queda de bexiga, que Olha, é toda uma desorganização pélvica, que por isso que começa a ter essas infecções, porque esse músculo não fecha, não funciona adequadamente. Então é, fica sempre a sequelinha ali da urina, e aí tem mulheres que têm que usar absorvente, porque sempre tem aquele escape. Então é uma coisa que vai puxando a outra. sim, Fica úmido, muda toda a composição, né? sim. Natural da mulher nessa região. Então, por isso que vem as infecções. Então, às vezes, não é a diástase ou períneo diretamente ligada à infecção, mas o processo como um todo, sabe? Que Sim, muda a saúde da região. Então, perfeito. bom, você sabe, né, que o meu lado não é só a estética. Eu A sei. gente traz a mulher porque a gente sabe que a autoestima é muito influente, mas que é algo muito maior do que isso, né, Com cara? certeza. Vamos fazer alguns exercícios de para Vamos, eu vou mulherada. mostrar alguns aqui. Vamos falar. Ficou escuro ou é impressão minha? Não, tá normal. É que às vezes, dependendo da luz, a tela compensa, mas É, para todo mundo fica igual. tá. Gente que Então seja. vamos lá. Eu vou explicar aqui um pouquinho da ativação, tá?
Tenho que descer aqui. Então, a gente E o tava mais falando legal das- é que dá para fazer em qualquer lugar, de qualquer roupa, dá para fazer quando acorda na cama, não é? Não precisa estar Dá. na academia. Tá. Eu vou fazer aqui em pé mesmo, que hoje eu tô fazendo live em pé, que tá um caos aqui também onde eu tô. Mas vamos lá, ó. Primeira coisa, a gente entender a respiração da região torácica e abdominal. Muitas mulheres, por causa dessa fraqueza, respiram aqui, ó. Então, a primeira coisa é recuperar a respiração aqui. Tá. Tá vendo? Então, é com a mão mesmo. Ai, mas é só respirar, Gisele? Sim, primeira coisa, eu preciso recuperar a respiração, porque se eu fico respirando aqui, eu vou abrindo e fechando, isso aqui vai ficando pior, tá? Então, é a respiração aqui nas costelas. Tá. Tô fazendo um pouquinho mais forte para elas perceberem, tá? Mas esse movimento ele é muito suave. É trazer mais para cima do que Para para cima. baixo, né? Percebe? Tá Sim. ficando nítido? Super. E se for aqui, ó, como a cintura mexe, tá vendo? Então aqui, cara, tem que ter um pouquinho de paciência mesmo. Eu falo que eu trabalho junto à ansiedade. É o momento de você relaxar, ainda mais nessa vida de mãe. Você parar por 5 minutinhos, 2 minutinhos e fazer um trabalho respiratório vai te ajudar na mente, vai te ajudar no emocional e vai te ajudar a começar a recuperar a sua parte da musculatura mesmo abdominal. Então, ai, Gisele, é só respirar? É só respirar. Mas o desafio aqui é você tirar a respiração da barriga e passar a respiração para essa região das costelas, tá? Tá. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos continuar, depois que isso estiver ok, nós vamos continuar contraindo a musculatura. Então, eu fiz... Deixa eu só mudar aqui um pouquinho o ângulo para enxergar. Eu fiz a respiração aqui. Tá. Quando eu soltei o ar, eu vou contrair o músculo abdominal. Tá. Ó. Vai Levando. mostrando a costela e voltando a barriga. Isso, voltando a barriga, levando o umbigo nas costas. Aqui muita gente vai confundir com uma técnica que está na moda, que são os hipopressivos, LPF, tem uma série de técnicas. Eu faço tudo ao contrário deles. O meu princípio, eles abrem as costelas, eu fecho as costelas. Eles sugam a barriga, eu não. Eu ativo a barriga. E aqui, olha que você... o músculo ficando contraído, né? Isso, duro. Que isso é uma coisa que você percebeu também, né, Ká? Você percebeu que a barriga ficou mais durinha, não ficou? Ficou. Tá, então, ó, é pra gente trabalhar esse tônus. Tá vendo, ó? O músculo abdominal, a gente não pode pôr a mão e ser uma coisa mole, porque senão ele não sustenta os órgãos, ele não reposiciona a sua coluna. Tá. E aqui, qual é um erro super comum? As mulheres voltam querendo fazer um monte de abdominais. Se matam na academia com os abdominais. E o que eu preciso aqui é fazer... Por que eu trabalho fechando as costelas? Porque eu preciso fechar esse músculo. E não só trazer ele para dentro. Então, a gente trabalha primeiro a parte das costelas, depois a parte dos músculos abdominais. Tá? E isso é diferente de eu fazer um abdominal tradicional na academia, que eu faço o estímulo assim, ó. De cima para baixo. Eu não tô fazendo isso aqui. Então, eu trabalho esses músculos no sentido do reto mesmo. Eles chamam reto abdominal porque eles são retos, tá? E o que eu faço aqui no meu trabalho é
Isso é um trabalho interno dos músculos que são por trás dos reto-abdominais, que eles têm, inclusive, um efeito de cinta modeladora, Sim, como se fosse um espartilho. Então, por sim. isso que tudo começa a voltar para o lugar. E eu brinco que o meu programa tem o efeito de cinta modeladora, só que permanente. É Porque verdade. assim que você tira e cai tudo, né? É E com esses verdade. exercícios, não, tá? Tá, Outro ponto que a gente vai pegar, vou dar um exercício agora, é o do períneo. tá. O períneo é o músculo que solta e fecha o xixi. Então, você solta para fazer o xixi. Quando você quer parar de fazer o xixi, eles voltam para o lugar. Então, ele trabalha assim, ó, soltando e Hoje apertando. eu já ouvi dizer que eu ouvi duas vezes, duas maneiras. Um que tem três músculos, um do xixi, um vaginal e um anal, e eu já ouvi dizer que todos eles são o mesmo músculo. Qual que Isso, é? eles chamam assoalho pélvico, porque eles têm fibras diferentes e eles funcionam como um assoalho. São Tá, vários músculos, mas que eles têm a mesma função. Você pode perceber? Vamos fazer o exercício agora. Prende o xixi. Então, contrai o músculo lá da base. Você vai ver que junto entra um pouquinho do glúteo e entra um pouquinho da parte anal. sim, Porque eles trabalham assim numa rede mesmo, como se fosse sim. uma rede entrelaçada. Então, quando você contrai um, o outro contrai. Tanto é que casos severos de fraqueza de assoalho pélvico, a gente pode ter perda fecal. Existe a incontinência fecal. Tá. Então, para você ver que está tudo interligado ali, tá? Não É, é só o escape de xixi. tá. Mulheres que não conseguem, num caso mais grave mesmo, isso principalmente como pessoas de idade. Porque o que acontece, cara, quando você não atua no momento certo, você vai perdendo, 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 e naturalmente a gente já perde com a idade. Sim, Então, imagine esses músculos como chegam numa terceira idade. Então, sim. você tem escapes, você pode ter queda de órgãos, e aí o seu caso vai se agravando mais, entendeu? Entendi. E de esse exercício do períneo, do assoalho pélvico, a gente tem que fazer deitada, sentada, em pé, tem alguma posição? Pode fazer nas três posições, qualquer Tá, uma das três. Eu, no programa, conscientizo sentada e depois eu passo para a posição deitada. Mas porque ali eu tenho toda uma técnica, né? É um exercício envolvido com o outro e eu quero junto trabalhar a postura. Para a tá, mulher que está aqui querer trabalhar a consciência, ela pode fazer em pezinha, como eu estou fazendo. Óbvio que aqui a gente não vê, então nós vamos imaginar, né, a contração e relaxamento, contração e relaxamento. E aqui a gente trabalha, quando eu contraio o períneo, eu trabalho a parte baixa da barriga. Então a gente pode colocar a mão, contrai o períneo. Você vai ver que um pouquinho a parte é. baixa da É barriga assim, é é colocar a trabalhada. mão aqui na barriga e aí Isso. você contrair, você vai sentir aqui mexendo, né? Isso, eu vou tentar fazer bem forte para elas verem, tá? Vamos ver se dá para perceber. Sim, acho que a gente vê dando uma mexidinha. E Bem, é quantas bem vezes sutil, né? Aqui pode ser 5 a 10 e várias séries, tá, Cá? tem que Agora, segurar, eu lembro que são você contava algum tempo, né, para isso. segurar. Como segurar é mais difícil, vamos fazer só esse contrair e Só relaxa. contrai. Quem está entrando agora é Isso. para contrair o assoalho pélvico, que é como se fosse segurar a vontade de fazer xixi bem forte. Isso. Então, imagina E aqui aí dentro de soltar. mim, né? Eu tô contraindo lá em casa mesmo. E aqui eu só tô mostrando que quando eu contraio o períneo, parte baixa dessa barriga, ela também contrai. Tô até forçando um pouquinho a mais para elas entenderem, tá? Então, Tá? aqui vai fazer o quê? 5 repetições, 6, 7, até conseguir fazer 10. Pode ser uma série, duas, três séries tá bom.
tá? Por que que eu não estou passando para segurar? Porque o processo de segurar é um processo mais difícil, quando ela não tem a consciência. Então, a gente trabalha bem essa consciência da Depois, os contração. próximos passos é segurar, soltar, ficar um tempo segurando, enfim. Aí tem vários ciclos Isso, diferentes. isso. Mas isso é Então, bom fazer de qualquer maneira todos os dias, né, Gi? todos os dias, Cá. Tá. Óbvio que se um dia ou outro esquecer, não tem problema, porque você tem uma frequência. Mas esse tipo de exercícios, como a gente muda muito a postura no dia a dia, tem a ação da gravidade que já joga a gente para baixo, pega filho no colo, bolsa pesada. Então, eu falo que é um tipo de exercício que reorganiza o seu corpo. Então, Tá. você não desorganiza ele todo dia? Faça alguma coisa para organizar todo dia. É 5 minutos, entendeu? Então, E pode fazer claro que qualquer hora, qualquer lugar. Se a pessoa tá em pé, tá no carro, tá qualquer lugar você pode fazer, né? pode. Agora, deixando claro, fazer isso vai ser saudável para você? Vai. Mas não é isso que vai reverter a diástase. Você precisa ter uma sequência Claro. organizada. Então, só Tá. para... eu fiz e a minha diástase não reverteu, né? Então, Tá. Certo. é preciso ter com quem falar, né? Então, o programa a gente acompanha tudo isso. Eu não solto os exercícios assim. Mas só Tá para bom. elas entenderem e começarem a perceber o corpo, né? Tá bom. O terceiro ponto que é muito importante que a gente muda na gravidez, eu falo que são 3 pilares, né? Barriga, períneo e a postura. Então, eu vou dar um exercício que parece bobinho para a postura, mas não é. É Tá. só você alinhar seus ombros. Gisele, só isso aqui, eu falo que quanto mais simples você trabalhar o corpo, mais você vai perceber que ele precisa das coisas básicas. Então, o dia inteiro a gente fica criança no colo e peso, você tá o quê, ó? Pra frente. Então, organiza o seu corpo, faz isso aqui, ó, várias vezes no dia. Para trás, Sabe? sempre. Para trás sempre, porque normalmente a gente vai para frente. Então Tá. eu vou compensar, eu vou, ó, abrir. Um movimento amplo. Isso aqui, além de ajudar a abrir a postura, vai começar a fortalecer essa região das costas. Só de você fazer um pouquinho, o pescoço já faz assim, ó. A sua postura abre e alinha. E aí você vai começar a perceber que a sua cervical também, essa região aqui que é muito tensa, né? A gente começa a relaxar, porque eu movimentei. Então, o que que a gente faz no dia? A gente termina o dia assim, ó. Né? Então, a hora que você mobiliza, você está liberando as tensões dessa região. E aí, aproveita, pega a sua mãozinha, imagina que você está amassando um pãozinho, ó, e só relaxa. Tá. Faz uma massagenzinha. Você lembra que a gente sempre termina com uma massagenzinha, né? Puxa vida. Cadê? Isso aqui vai ajudar a colocar o ombro no lugar. Porque uma das coisas que são muito importantes, Cá, vou fazer aqui também para elas tentarem ver. Deixa eu acertar aqui o ângulo. Então, a primeira foi a respiração com as costelas. Isso. Quando subir a respiração para abrir e fechar, quando fechar e soltar o ar, fechar bem as costelas, Isso. aproveitando para colocar força na barriga. O segundo, no períneo, forçar para fechar com o máximo de força possível, soltar. Quantas vezes mesmo? 10 vezes? 5 a 10, né? 5 a 10. 3 vezes por dia? Eu esqueci. Isso. 3 séries. 3 séries. E aí, o último é esse do ombro. Ombro. Agora, olha a importância disso. Se eu solto, ó. Olha. E aí, quando fica reto, ó, o músculo já dá aquela espichada. isso, porque eu me coloquei,
Ó, não tô forçando nada, tá? Isso aqui é um efeito de biomecânica. Ó. Tá. Tá? Então, É, eu quis aparece. mostrar, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas isso é tão bobinho. Não, isso é biomecânica. Então, quando você entende essa relação de organização do corpo, você entende que tudo tem um princípio. Então, por que que a base do método são esses três pilares? Porque esses três pilares juntos reorganizam o corpo e ajudam a fechar a diástase, ajudam a recuperar o tônus da barriga, tá? Entendi. Perfeito. Então, é Não, isso. super, gente. E aí, o que acontece no programa é que você faz várias sequências, aí vai mudando o tempo de cada uma, vai mudando a posição. Então, você faz sentada, você faz deitada, você faz. Eu adoro um. Você mostra na Ele, né? parede? Gente do céu. Também parece bobo, né, Gi? Você Uhum. lembra que eu não podia nem pôr o braço para cima, eu tinha que fazer para baixo, porque por Sim, causa do ombro, né? Você apoia na parede, coloca o ombro e aí fecha o períneo e respira. E essa isso. combinação Deixa eu ver se eu fortalece, né? consigo mostrar aqui. Peraí. E esse vídeo eu tenho no. Esse exercício eu tenho no meu canal também, tá? Ah, tá. É isso aqui, ó. Encostar na parede e a gente organizar a postura. Só que quando eu encosto na parede, o ponto é que eu tenho que levar a lombar para a parede. Aqui começa a primeira dificuldade. Quando a gente está muito desorganizado, isso aqui não encosta na parede, né? Sim, Então é como se fosse um agachamento, a gente vai achando o ângulo e fazendo você colocar toda a sua coluna na parede. Então isso perfeito. te dá um alinhamento. A única região que não vai encostar é essa região cervical, porque Uhum. naturalmente ela tem pouca mobilidade, tá? Mas o resto do quadril, você vai encostar tudo na parede e pode deixar o braço para baixo, porque Tá, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de trabalhar o braço em cima, sim, né? E aí eu uso os princípios que eu trabalhei aqui, que é fechar o períneo, que é fechar as costelas. Então eu vou para a parede reorganizando a minha postura, mas ao mesmo tempo trabalhando os outros pilares. Os perfeito. ombros também vão ter mais dificuldade, então aí eu Sim, coloco, né, faço força para abrir esse ombro e alinhar. Então é um exercício simples, mas muito eficiente para essa relação de dor nas costas, é. a volta da barriga, porque a gente já combina ali com a postura. E ele é muito rápido. Deixa eu até ver aqui se eu consigo abrir alguma foto. Ah, aqui, ó. Ó, ele é muito rápido, você faz uma vez, você já sente uma diferença. Você faz uma semana, você sente muita diferença. Faz um mês, né, Gi? Como que é essa programação de quanto que vai melhorando, quão rápido? Ai, que pena que eu não consigo me tirar daqui, peraí, não consigo. Para mostrar a foto inteira. Quanto tempo, Gi, para Cá, normalmente? o primeiro mês as alunas já veem melhora, tá? Aí depende bastante do estágio que ela se encontra, claro, né? Essa aluna, por exemplo, ela tem hérnia umbilical, ela veio de 2 gestações e era um caso que a médica falou, só cirurgia. A barriga dela tá super reta, acho que até tenho foto dela aqui também. Ah, olha, muita gente falou, até esqueci, no comecinho da live eu li alguém falando assim, eu tenho, vou fazer cirurgia. E, gente, não é brincadeira, não. Quer dizer, nunca vou desrespeitar o médico, mas assim, faz uma tentativa antes da cirurgia de tentar, pelo menos, retomar com os exercícios, porque você sim pode evitar uma cirurgia, não é verdade, Gi? Não, eu tenho muitos casos que vêm com diagnóstico cirúrgico. E eu sou muito nessa linha também. É óbvio que eu vou falar que tem jeito. Esse caso é um caso cirúrgico. Ela tinha escape de xixi, uma hérnia
e uma diástase super severa. Então, tá aí linda de barriga reta. Então, eu falo que independente de você querer uma cirurgia, às vezes por causa de uma sobra de pele, você precisa fazer o seu corpo recuperar a força interna, para depois você fazer um reparo. Não fazer. Imagina se, vamos supor, essa aluna, se ela ainda tem um excesso de pele que ela quer tirar. Se eu pegar a primeira foto e colocar ela numa cirurgia, ela nunca vai chegar nessa barriga da segunda foto. Exato. Entendeu? E se ela não fizer exercício, então, de qualquer jeito, ela vai precisar de exercício. Imagina o nível de cirurgia da primeira foto para a última foto. A última vai ser um retoque. Se é óbvio que ela não queria a cirurgia porque não tinha mais sentido, né? Mas Sim. em muitos casos a gente realmente consegue ter essa melhora sem ela ficar insatisfeita com o que ficou, sabe? Isso Sim. que é legal. Porque chega no final, elas falam assim, a minha diástase está fechada, então não preciso mais da cirurgia para diástase. E o tanto de pele que tem, eu não me incomoda. Porque às vezes vai voltando, né? Se você consegue manter o peso, eu acho que a pele ela vem muito com a oscilação do peso, né? Se você conseguir manter uns 6 meses, um ano, aquela pele vai voltando, né? Pelo menos um pouco. Claro que tem vezes que não tem jeito, mas eu acho que eu já vi muita gente conseguir voltar sem cirurgia. Você deve ver todos os dias. Todos os dias, cara, graças a Deus. Ó, essa aqui é uma que tinha bastante excesso de pele, tá? Hoje ela tá com a barriga. Ela me mandou, inclusive, um vídeo da diástase ontem. Ela fazia assim, não entrava nada. E eu falei, vai mais leve, afunda. Ela falou, Gi, eu tô fazendo assim. Ela cutucava assim, para você ver que tá duro. Eu sei, ó, se afundar, não afunda, mas eu tô batendo para você ver que não tem mais diástase. Olha, que demais. Então, é super bacana, porque eu sei como era, né? E essa aluna em particular, eu vou fazer a montagem do teste antes e do teste agora, para que as pessoas vejam. Eu tenho muito teste que entra quase a mão inteira e depois não entra nada, sabe? Então, é paciência, é disciplina, óbvio, né, cara? Não é... Eu falo que o milagre é o caminho, não é a mágica. Com certeza. Né? Então, olha, essa B. Pairani, B. Pairani, desculpa, não sei se é Beatriz, mas ela perguntou e eu ia perguntar agora, e ela escreveu aqui, ela tem 57 anos e ela pergunta se acha que vai voltar. Tem pessoas mais velhas que ela que já voltaram? Eu tenho pessoas mais velhas, sim, tá? Óbvio que aqui a gente tem o fator idade sobre a pele, então precisamos ter tudo em equilíbrio, né, Cá? Então, o corpo, o músculo tem como recuperar e reorganizar. A pele vai melhorar? Vai, mas eu não posso te prometer uma pele de 30. Então, é tudo um equilíbrio, tá? Agora, o ponto que normalmente essas mulheres mais velhas acabam barrando, né? Não é que é velha, 50... eu tenho 52, gente. Então... Mais maduras. mais maduras, né? Você tem que ter a mente aberta para fazer um programa online. Tá tudo certo, você é meio, sabe mexer em portal, então não tem barreira nenhuma, tá? Até porque eu já entrei e é muito fácil. Você clica no nome aqui da Gi, ou se você não achar, coloca lá no Instagram, Gisele Monteiro, vai ter o link lá na bio dela, você clica nesse link e vai para o site. Aí, quando você vai para o site, você vai ver lá, comprar o curso. Você vai lá, parcela, enfim, ver como você quer comprar. E aí você recebe já no seu e-mail o link para você ir assistindo às aulas. É super fácil. Isso mesmo. E quem não conseguir, ela falou, pode mandar direct, que ela é igual a mim. Ela tenta responder todo mundo, né, Gi? Tento, e a gente tem uma equipe de suporte também que faz todo esse esclarecimento de dúvidas, de acesso, de evolução. A gente analisa tecnicamente mesmo, comparando uma foto e outra, tá? É bem legal.
E aí tem gente perguntando aqui se, gente, se você está aqui grávida, essa live é para você. Você não vai sofrer com nada se você fizer na gravidez. Igual eu sofri, todo mundo sofreu, todo mundo está com 60 anos correndo atrás do prejuízo. Se você está grávida, é a hora mais correta para fazer. E homens podem falar com você também, homens que têm esse problema? Cá, a gente não atende homem, tá? Tá. Tem uma lacuna aí no mercado de trabalhar essa recuperação da diástase da barriga para homens. Mas com certeza esses exercícios dariam certo, né? Eu falo que ajudam. Tem muito marido que treina com a mulher, mas por um treinamento de equipe, a gente não tem como fazer o atendimento que a gente faz com a mulher, de ver fotos, né? Então eu falo, pode comprar, só que a gente não consegue atender. Então você tem que analisar o custo-benefício. Tá. Se você for super descolado e conseguir seguir, claro que se tem uma dúvida a gente pode esclarecer, mas eu não consigo ter o mesmo nível de suporte que a gente tem, meio que de acompanhamento com os homens. Eu teria que ter uma outra equipe treinada. O portal é todo feminino, linguagem feminina, não tem uma linguagem para o homem, entendeu? Entendi, mas a base dos exercícios são as mesmas. Inclusive o homem também tem períneo, tá? Pois é. O músculo é o mesmo. Igual a gente, essa história. Exato. Gente, estômago alto, a gente já falou um pouquinho disso, é um outro tipo de diástase. A diástase, ela tá embaixo, em cima, em tudo, ou só no meio. Então, se você tem o estômago alto, pode ser diástase sim. Tem gente que tem diástase e não esteve grávida, nunca esteve grávida. Ó, o estômago alto. Ó. Chapada. Tá? Primeiro exercício já vai mudar a vida, porque aquele de fechar a costela e respirar aqui no alto que a Gi passou, a live vai ficar gravada assim, tá acabando o nosso tempo. Gi, tem muita gente pedindo desconto para fazer alguma promoção para quem tá na live. Depois você pensa aí. Quem sabe a gente não faz uma campanha aí com a Carol. Vamos ver, aí a gente dá um desconto. E ela tem, gente, vários exercícios no Insta dela, no canal do YouTube dela, e que vocês conseguem também aproveitar para fazer. Quem não tiver condições de realmente fazer o curso, você consegue fazer esses exercícios, né, Gi? Você disponibiliza vários exercícios gratuitamente. Sim, tem aqui no meu canal e principalmente no YouTube, que lá tem mais tempo, né? E a gente tem uma outra pegada lá, deixando claro que não é uma recuperação da diástase, mas são exercícios seguros e que vão ajudar, tá? Isso. São os que eu faço, gente, porque eu, na minha falta de disciplina, eu tenho um notes com a anotação dela. Quantos eu faço de respiração, quantos eu faço do períneo, quantos eu faço. Aí eu pego de manhã, deu 5 minutos, eu abro ali, leio, aí pronto. Já faço de manhã antes de entrar no banho. Eu faço antes de entrar no banho, eu faço saindo do banho, eu faço quando eu tô me maquiando, pronto. Aí já resolve a vida, já. Isso aí, cara. Gi, muito obrigada, adorei. Vou deixar a live salva. Ela vai pensar sobre os descontos que o pessoal tá falando, pedindo aqui. E a gente avisa vocês, tá bom? Gi, foi um prazer enorme. Que bom que a gente trouxe um assunto que é muito útil para nós mulheres em qualquer idade. Quem perdeu a live está entrando agora, vale a pena voltar e assistir. E entra aqui no perfil da Gi que vocês vão entender tudo sobre as barrigas e o benefício enorme que traz para nossa coluna. Eu agradeço muito. Gigi, obrigada. Beijo, Cá. Adorei. Fica com Deus. Um também. beijo Obrigada. grande. Beijo a todos vocês. Obrigada por terem assistido.